bater um papo com você sobre o que é fé. Quando a gente fala de fé, há muitas pessoas que acham que fé é como se fosse um pensamento positivo. Então, diante de uma situação, de uma dificuldade, de uma doença, de um acidente, de uma internação de última hora, aí a pessoa diz assim, tenha fé, é como se ela dissesse assim, olha, tenha fé de que isso vai acontecer, a pessoa vai melhorar, ela não vai morrer, e vai dar tudo certo. Então, é como se fosse um pensamento positivo acerca daquela situação ser resolvida. Mas a questão é, se fé fosse isso, o que acontece quando a pessoa que diz que tem a fé, que as coisas vão melhorar, e as coisas não melhoram, elas pioram? E aí, como que ela pode exercer fé diante da dificuldade, diante da luta, diante da frustração, diante das perdas que a nossa vida, nós todos estamos sujeitos a passar a qualquer momento, as variáveis da vida? Como que uma fé que acredita que a essência da fé é que as coisas vão se resolver, as coisas vão melhorar e elas não melhoram? Como lidar com isso? Imagine você no lugar de Jó, um homem reto, íntegro, um homem que temia Deus, desviava-se do mal, e ele perdeu os seus 10 filhos de um só dia, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, e perdeu tudo aquilo que tinha valor para ele, principalmente os filhos. E aí ele ainda perde a própria saúde. Como alguém pode exercer fé diante de uma situação como essa? Quando ele olha ao seu redor e não há nada que ele possa se alegrar humanamente falando. Ele perde os seus bens, ele perde sua saúde, ele perde pessoas queridas na sua vida. Eu tenho uma irmã muito querida, que foi a minha professora de escola dominical, ou seja, faz bastante tempo. Não vou citar o nome dela aqui, por uma questão de ética, embora o exemplo que eu vou dar da atitude dela é um bom exemplo. Esta irmã, ela perdeu numa só vez, num acidente de carro, 2 filhos, 2 noras, 2 netas. Só uma sobreviveu. De uma só vez, num acidente trágico, terrível, uma experiência horrível. E a maneira como esta mãe, como esta irmã querida, enfrentou aquele momento de tamanha perda, de angústia, foi algo que me impressionou muito. Como a graça de Deus a capacitou, isso já tem 10 anos. E até hoje, obviamente, ela se emociona quando ela se lembra dos 2 filhos que ela perdeu naquele momento, das netas. Um desses filhos, estava nos Estados Unidos, um deles ia voltar para o Brasil. O outro filho, que era pastor, e ele ia voltar para o Brasil para realizar a cerimônia de casamento, de 50 anos, né, de casamento dela com o esposo. E eu tive o privilégio, apesar da dor, né, do momento, de substituí-lo nesta cerimônia. Ela me deu esse privilégio de fazer isso. E como que uma fé em que acredita que as coisas devem acontecer conforme a sua expectativa de melhora pode sobreviver diante de uma tragédia como esta? O que nós temos percebido, irmãos, é que os evangélicos no Brasil poucos sabem sobre o que realmente é fé. Nós podemos ver aí várias coisas sendo feitas em nome da fé. Alguns acham que fé é prosperidade. Então, se você tiver recursos, se você tiver prosperando financeiramente, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa de fé. Outros, no meio evangélico, vão dizer que uma pessoa com fé
é aquela que expulsa demônios, que faz milagres e maravilhas. Então, é um homem de fé, é uma mulher de fé, e assim por diante. Mas, quando olhamos para a Escritura, e ela que deve dizer a nós o que é ou o que não é verdade, porque ela é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz que toda a escritura, ela é inspirada e ela é proveitosa, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. A escritura nos ensina tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a nossa relação com ele, sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com o mundo, com o próximo. E é a Escritura, ao nos ensinar, que nos corrige, que nos repreende. E corrigir, repreender, é a ideia de desconstrução daquilo que é errado, daquilo que nós aprendemos com a religiosidade, daquilo que nós aprendemos com o nosso achômetro, com a nossa experiência, com os nossos sentimentos. E a Escritura, ela, de forma muito objetiva, muito clara, ela vai nos mostrando o que de fato é fé. Vale lembrar a você que quem inspirou os autores bíblicos para escrever as Escrituras foi o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos ensina, por meio da palavra, o que é fé. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, de forma bem prática. Primeira coisa, quando você fala fé, a fé tem que se dirigir para algo, não é? Então, a fé pressupõe objeto. O que eu quero dizer com isso? A fé tem que ser em alguma coisa, em algum ser. No caso da fé bíblica, a fé verdadeira, ela é uma fé em Deus, ok? Então, a nossa fé é em Deus. Sendo assim, qualquer fé que seja em algo que não seja, ou algum ser que não seja Deus, não é fé verdadeira. Mas as pessoas têm fé no homem, têm fé na ciência, têm fé na riqueza como fonte de felicidade, têm fé no seu trabalho, elas acreditam que aquilo é a fonte da sua felicidade, que é a fonte da sua alegria, que é a redenção do seu coração. De tal maneira que a fé ela pode ser em várias coisas, em objetos, vamos dizer assim. E ela, fora de Deus, ela é uma fé idólatra, ela é uma fé falsa. Mas aí, tudo bem, a fé em Deus, mas que Deus é esse? Quem ele é? Ele é um Deus ausente ou ele é um Deus que se revela? Ele é um Deus que deixou algo para que nós possamos conhecê-lo. Nós sabemos que o verdadeiro Deus, ele se revelou. E essa revelação dele por meio da sua palavra. E esta palavra nos mostra quem ele é. Então, outro elemento importante da fé é o conhecimento de Deus. Não adianta apenas eu dizer que eu tenho fé em Deus se eu não o conheço. Tiago diz que, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios creem também nisso e eles estremecem de medo. Então, apenas dizer eu creio em Deus não é fé. Não, os demônios também creem em Deus nesse sentido. Eles tremem de medo de Deus. Então, crer em Deus é muito mais do que dizer eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas quem é Deus? É a pergunta. Se eu te perguntasse agora para você quem é Deus, você saberia dizer? É lógico que nós não temos como compreender Deus, não temos como definir Deus, mas se Deus se revelou, ele pode ser conhecido. E ele pode ser conhecido através da sua palavra. Então, tudo aquilo que ele se revela na sua palavra é verdadeiro. E nós devemos basear a nossa fé nesta revelação verdadeira, que é a palavra de Deus. Sendo assim, qualquer fé que não esteja de acordo com esta revelação que próprio Deus
dá de si mesmo não é verdadeira. Não importa o quanto as pessoas digam que viu, que sonhou, que aceitas que existem, todas elas têm um ponto em comum, entre outros pontos. Elas foram fundadas a partir de supostas visões de Deus, supostas comunicações fora da Escritura. Então, elas são fundadas a partir disso. Por quê? A pessoa alega ter tido uma visão, alega ter tido uma comunicação direta de Deus, e aí ela não precisa provar para os outros isso, porque ela vai dizer, não, isso é uma coisa que eu vi, não tem como, eu não gravei, não filmei, né? Então, você tem que acreditar, ter fé na minha fé, fé no meu testemunho. Mas quando você tem uma fé pautada na Escritura, a pessoa pode questionar a sua fé pela Escritura. E isso confronta, isso humilha. E se a fé não for verdadeira e não passar pelo teste da palavra, ela não sobrevive. E aí é desmascarada a hipocrisia daquele que diz que tem fé. Então, a fé, ela tem esse elemento principal, conhecimento. Conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus é através da Escritura. Não tem outra fonte, não tem outro meio. Deus deu este meio seguro para nós, permanente, que é a Escritura, porque é a maneira como ele utilizou. Por que é a Escritura? Porque ele tinha que deixar registrado de forma permanente aquilo que ele quis que fosse mantido de conhecimento daquilo que ele falou ao longo da história, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Deus falou muitas outras coisas além do que está na Escritura. Deus fez muito mais coisas do que está na Escritura. Você pode, por exemplo, olhar no Evangelho de João, no último capítulo, no penúltimo capítulo, onde ele fala que, no final do Evangelho, ele fala que o Senhor Jesus, ele fez muito mais sinais e falou muito mais coisas. Mas estas que estão aqui no Evangelho, diz, foram escritas para que vocês creiais, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, a razão daquilo que nós encontramos na Escritura para nós estudarmos, aprendermos, é o suficiente para nós conhecermos a Deus. Na eternidade, nós o conheceremos eternamente, com outras revelações, com outras fontes, outras manifestações que Deus nos dará, comunicações ali na eternidade. Então, primeira coisa, conhecer a Deus. E conhecer a Deus através da Escritura. A fé verdadeira, ela é bíblica. Ela não é contrária à Bíblia. Ela não é diferente da Bíblia. Ela não é um surto esquizofrênico, onde a pessoa tem sonhos, visões e surtos psicóticos e que ela acha que Deus ela é especial, iluminada em relação aos outros crentes, e ela chegou a um nível espiritual que os demais não chegaram. Isso tem um outro nome, chama gnosticismo. E gnosticismo foi uma seita, uma religião, um pensamento religioso que era misturado com a filosofia de Platão, onde se dizia exatamente isso, que algumas pessoas chegavam a um nível de iluminação espiritual de tal maneira que elas tinham essas revelações, essas coisas. E a Bíblia, os apóstolos combateram o início desse pensamento, os pais da igreja também combateram isso. Infelizmente, esse pensamento tem voltado para a igreja cristã com outros nomes, mas a essência é a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, conhecer a Deus. E conhecer a Deus através da Escritura. Esse é o primeiro aspecto. Qual será o segundo aspecto da fé, o segundo elemento da fé bíblica? Vamos ver se você que está aí participando consegue, imagina qual seria o segundo elemento da fé. O primeiro é conhecimento de Deus, por meio da Escritura. E esse conhecimento leva a qual outro aspecto da fé? O segundo aspecto da fé, o segundo elemento da fé, que eu quero destacar para você, é a obediência.
Vamos ver se a Escritura nos ensina isso. Eu quero ler com você um texto aqui de 1 João, a primeira carta do apóstolo João, se você tiver condições aí de acompanhar na sua Bíblia esta leitura, o apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 2, ele diz assim, no verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Aqui ele está falando de Cristo. Então, sabemos que o temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos. João coloca que, eu conheço, a pessoa dizia, e aqui eram os gnósticos que ele estava combatendo. As pessoas diziam, não, eu conheço a Cristo. Conhecer a Cristo, no contexto bíblico, é relacionar com ele, ter comunhão com ele. Então, as pessoas diziam, não, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu tenho comunhão com ele. E aí João diz, não, mas espera aí, para ser de fato alguém que anda com ele, que o teme e que tem comunhão com ele, tem um critério aí, se guardamos os seus mandamentos, ou seja, a obediência. Não há como eu afirmar que eu sou cristão se eu não obedeço os mandamentos de Cristo. Se eu não obedeço a sua palavra. Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu sou religioso, que eu tenho méritos e que as minhas obras diante dos homens me tornam irrepreensível. Não, nada disso. As minhas obras não me salvam. Mas uma vez que eu fui salvo pela graça, e uma vez que eu fui transformado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, então eu agora o sirvo, eu o amo, porque ele me amou primeiro. E a minha vida foi transformada, eu fui libertado da escravidão do pecado. Meus olhos foram abertos para enxergar a verdade acerca de mim mesmo e acerca da minha relação com o Senhor, de entender que eu não podia ser salvo pelas minhas obras, que eu não podia me agarrar aos meus supostos méritos de justiça, mas eu deveria apenas me arrepender dos meus pecados, confessá-los perante o Senhor e me entregar e confiar que apenas Cristo é o justo e que pela obra dele na cruz em meu lugar é que eu sou salvo e não há mérito algum em mim. E agora, uma vez que eu fui salvo pela graça, uma vez que eu fui alcançado pelo Evangelho, uma vez que este amor me alcançou e me libertou de mim mesmo, que sou o meu maior inimigo, eu agora, João fala, eu agora guardo os mandamentos. E guardar não é externo. Guardar não está restrito à questão externa da vida cristã, mas tem a ver primariamente com o meu coração. Tem a ver com a minha obediência, ou seja, não é só fazer o que é certo externamente, isso é religiosidade. Mas por que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo? Essa é a grande questão. É o que está por trás. A minha relação com Deus, ela é, antes de qualquer coisa, interna. Ela é a minha relação com Ele. Mas aí tem outro perigo. A pessoa pode dizer, como diziam na época do apóstolo João, olha, eu tenho a minha comunhão com Deus, a minha fé, a minha espiritualidade. Ninguém pode dizer nada sobre isso, porque é algo lá no meu coração. Aí é outro problema, porque Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis. Você não pode de um espinho tirar uvas. Alguém que diz servir a Deus, que conhece a Deus, a sua vida interna, o seu coração, ele vai manifestar aquilo que ele é nas suas ações. As minhas escolhas revelam o meu caráter. As suas escolhas revelam o seu caráter. As suas escolhas e as minhas escolhas revelam a nossa fé. Então, a questão não só, olha só, tem dois erros aí, dois equívocos que podem ser levados ou nos conduzir a uma religiosidade falsa, uma fé falsa. A primeira é eu achar que não importa o que eu faça externamente, não importa onde eu vou, não importa como eu falo, não importa como eu me visto, não importa as ações que eu tenho,
o que importa é o meu coração. Esse é um erro. Segundo erro é a pessoa dizer, não, o que eu faço, o que eu não adultero, eu não furto, eu não desonro meus pais, e assim como o jovem rico, eu guardo os mandamentos externamente, então eu posso dizer, eu sou justo, eu sou uma pessoa cristã verdadeiramente, é outro erro. Por quê? Porque as duas coisas têm que caminhar juntas, não separadas. Tanto o meu coração como as minhas ações. O meu coração tem que obedecê-lo e essa obediência do meu coração deve me levar a fazer o que é certo. Os puritanos falavam que o verdadeiro caráter é aquele que é no escuro, na solidão. O que eles queriam dizer com isso? O verdadeiro crente é aquele que obedece a Deus mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém está olhando. Vamos trazer, né? Na época não tinha internet, quando eles disseram isso. Quando você está no celular, ninguém está vendo. Quando você está no computador, que ninguém está vendo. Quando você está acessando lugares e você não acessa porque você obedece a Deus. Então, essa obediência que João fala, esse guardar os mandamentos, está relacionado àquilo que nós cremos. Então, se eu o conheço de verdade, se eu conheço a Deus realmente, por meio da sua palavra, e a minha mente foi transformada por esta palavra, então eu devo obedecê-lo. Vou ler o resto do texto, 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, olha o que João diz, olha o que João afirma, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, olha o que João diz, é mentiroso. João está falando, aquele que diz, eu o conheço, que eu acabei de explicar, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quer saber se você está em Cristo? João diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aquele que está em Cristo quer ser igual a Cristo. Aquele que está em Cristo caminha com Cristo, imita Cristo, é discipulado por Cristo. E como, pastor, que isso ocorre? Na medida em que eu conheço, por meio da sua palavra, e me submeto à verdade que esse conhecimento me dá. Na medida em que eu conheço por meio da palavra, também me conheço, porque revela os meus pecados, revela as minhas falhas, revela os meus erros e me mostra o quanto eu preciso me arrepender e me voltar para Ele. Então, meus irmãos, quando nós observamos a questão da fé, nós vemos o quanto que ela é mais profunda e mais complexa do que a gente imagina. Outro e último elemento da fé, e eu vou caminhando para o fim, o último aspecto da fé, então veja, primeiro elemento, conhecimento de Deus, por meio da palavra. Segundo, obediência a Deus. Terceiro, confiança em Deus. Uma vez que eu conheço, sei quem Ele é, eu sei que Ele cumprirá a sua palavra e que Ele não é sujeito às variações da vida, Ele governa a história, Ele é soberano e Ele fará cumprir tudo aquilo que Ele prometeu por meio de Cristo, pelo mérito de Cristo. E por causa de Cristo eu sou herdeiro, porque Cristo é o herdeiro.
E nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdaremos com Cristo. O Senhor Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós venceremos a morte. Então eu não tenho nem que temer a morte. O máximo que os homens podem fazer a mim pela fé, por causa da minha fé, é me matar. E a morte, para mim, para você que é verdadeiramente crente, salvo pela graça, a morte não nos atemoriza. Porque a nossa esperança não está apenas nesse mundo. A nossa esperança não está em conquistar coisas aqui. As coisas que nós conquistamos e desfrutamos aqui, nós recebemos com gratidão no coração. Nós recebemos com alegria. Lembra que no início eu falei de Jó? E Jó, como que ele enfrentou todas aquelas perdas? Ou aquela irmã que eu citei, que perdeu os 2 filhos, e os netos e noras, numa vez só, num acidente só. Como que enfrentaram isso? A não ser pela convicção de que eles vieram sem nada, e eles vão voltar sem nada daqui. Nu eu vim, e nu voltarei. Ou seja, nós viemos para esse mundo sem nada. Você nasceu com roupa, você já nasceu com propriedade, você já nasceu com cargo na sua empresa, você já nasceu casado, já nasceu com família, já nasceu com as coisas que você tem, que você dá tanto valor. Não, você veio para esse mundo nu, sem nada. É isso que Jó falou. E tudo aquilo que você receber nesta vida é graça de Deus. É bênção de Deus. Não é para você se vangloriar, para se orgulhar, para idolatrar e colocar a esperança nestas coisas como sendo elas a fonte da sua alegria, a fonte da sua redenção, da sua felicidade. E você vai morrer e vai ficar nu de novo. Vai ficar sem nada. Já pensou? Pensa, olha, a gente é tão frágil. Tem 2 grandes verdades aí. Todos nós nascemos sem nada, nus, viemos a este mundo e todos nós vamos morrer. E todos nós seremos enterrados, cremados, seja como for. Todos nós, isso aqui é corruptível. Isso é mortal, frágil demais. Morrer é a coisa mais fácil que tem. A viver é um milagre. Eu posso levar um tombo ali e bater a cabeça e morrer. Eu posso ter um infarto, posso ter um AVC, posso ter qualquer coisa, porque o meu corpo é frágil. Você pode dizer que amanhã estará vivendo? Você pode dizer que vai passar de hoje para amanhã? Você tem certeza, você tem condições de garantir que estará vivo amanhã cedo? Que vai ver o sol nascer? Ninguém pode. Por mais rico, por mais poderoso, por mais famoso, por mais arrogante, por mais orgulhoso que seja. Por quê? Porque nós dependemos do Criador. Nós dependemos dele em tudo. E tudo que nós aqui recebemos enquanto peregrinamos aqui é graça de Deus. É bênção cada dia, cada minuto, cada momento. Pensa, olha, quando você tem uma dor, né, eu tenho problemas na minha coluna. E se eu ficar sem pedalar, por isso que eu posto às vezes no Facebook, hoje eu pedalei, sábado, se Deus quiser, eu vou pedalar com os irmãos. Se eu ficar uma semana sem pedalar, 2 semanas, minha coluna já começa a doer. E é terrível, dores, quando você fica travado da coluna, e tem irmãos aí que possivelmente têm o mesmo problema, que é muito comum nós termos esse problema de coluna, algum problema na coluna, e aí você não consegue andar direito, você fica limitado fisicamente, e aí você começa a lembrar como é gracioso, como é maravilhoso poder sentar sem sentir dor, andar sem sentir nenhuma dor. Já tive crise no nervo ciático, terrível isso aí, até para espirrar doía. Aí você começa a pensar como é bom poder andar sem sentir dor, poder espirrar sem sentir dor. Isso é uma coisa bem simples. Agora, imagina aqueles que estão passando por uma doença, um câncer,
nos ossos, no sangue, sei lá, qualquer coisa que causa muitas dores, terríveis dores. E ela começa a pensar, poxa, como é bom não ter dor. Mas a gente não dá tanto valor quando a gente está bem de saúde, né? Quando a gente consegue pegar as coisas, andar, sentar, levantar, correr, fazer as coisas do dia a dia, isso parece que é tão comum que a gente não dá o valor. Quando perde, a gente começa a entender a importância que tem cada uma dessas coisas. E tudo isso é graça de Deus. Então, quando o elemento da fé é confiança em Deus. Mas confiança em quê, meus irmãos? Não é confiar que Deus vai me dar a vitória sobre a minha vida financeira, que Deus vai me dar a vitória sobre a doença que veio sobre mim, que Deus vai dar a vitória sobre uma dificuldade que eu estou enfrentando. Isso é pensamento positivo, não tem nada a ver com a fé. A fé é, ainda que Deus não me dê a saúde, ainda que Deus me tire os bens, ainda que eu venha a perder bens, famílias, saúde, como diz Castelo Forte, ainda que eu venha a perder a própria vida, eu sei que com Ele eu vou reinar, eu sei que com Ele eu vou morar, eu sei que a minha fé não será removida, mas será aperfeiçoada por meio do sofrimento. Ainda que eu não entenda o porquê que Ele está me permitindo passar por isso, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito? Romanos 8, 28 e 29, é nos tornar iguais a Cristo. Qual é o grande alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que crê nele, que tem a fé verdadeira, é nos tornar igual ao Filho dele. O Filho dele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, está em Hebreus. Ele teve que passar por aflições, sem pecado algum. Então, na medida em que eu sou afligido, na medida que eu passo por tribulações, e eu interpreto estas coisas de forma correta, e sou modificado na minha forma de pensar, na minha forma de agir, eu me torno mais e mais semelhante a Cristo Jesus. E eu te pergunto uma coisa: tem bênção maior do que esta? Que te tornar mais parecido com Cristo? Você tem alguma coisa que você pode dizer, não, olha, isso aqui é melhor do que Cristo. Isso aqui me dá mais felicidade do que Cristo. Isso aqui me dá mais alegria do que Cristo. Isso aqui é mais precioso do que Cristo. Se você disser isso, é que você não conhece Cristo. Paulo disse em Filipenses capítulo 3 que ele considerou aquilo que ele dava valor do judaísmo, da sua religiosidade antes da conversão, perante o conhecer a Cristo como esterco. Aquilo que ele dava valor era fezes, lixo, perto da sublimidade de Cristo. Mas o que eu quero concluir aqui é citando o pai da fé, Abraão. Em Hebreus 11, dito no verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O autor aos Hebreus diz que Abraão, o pai da fé, ele estava de fato pronto, disposto a sacrificar Isaac em obediência ao Senhor. Então, em Abraão, que é chamado pai da fé, nós encontramos os 3 elementos que eu citei da fé. Primeiro, Abraão conhecia o Senhor. Abraão andava na presença do Senhor. Abraão tinha comunhão com o Senhor. Segundo elemento da fé, Abraão obedeceu ao Senhor.
Ele obedeceu ao Senhor porque ele estava pronto a sacrificar aquele que ele mais amava na terra, o seu próprio filho. E ele obedeceu ao Senhor, porque ele o conhecia Deus. Terceiro, ele confiou em Deus. Confiou em quê? Confiou que Deus haveria até mesmo das cinzas ressuscitar Isaque, porque o Senhor prometeu que de Isaque sairia a sua descendência. Então, o conhecimento que Abraão tinha de Deus, do caráter de Deus, do ser de Deus, levou Abraão a entender o seguinte: eu conheço o meu Deus. Eu não sei por que ele está me pedindo isso, mas eu sei que ele não muda. Eu sei que ele é poderoso e que ele não se arrepende do que ele diz que vai fazer. Ele é perfeito. Então eu vou sacrificar o meu filho, vou queimar o seu corpo no altar. Vai ficar só as cinzas. Mas eu sei que o Deus que eu conheço é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que criou o universo e criou tudo a partir dele mesmo. Ele não precisa de nada, de nenhuma matéria pré-existente. Ele criou a matéria, o tempo, o espaço. Ele, no princípio, criou os céus e a terra. Eu conheço esse Deus. Ele é o meu Deus. E ele disse que é de Isaque que vai sair a minha descendência. Então, eu vou confiar nele, de que mesmo que eu tenha que obedecê-lo até o ponto de sacrificar o meu filho, queimar o seu corpo, para que fique apenas cinzas, esse Deus que é todo-poderoso, que é o El Shaddai, que é o Deus que não muda, o Deus da aliança, que me prometeu, ele não vai negar a sua palavra dada a mim. Ele vai ressuscitar das cinzas, porque eu confio nele. Então, veja, não houve necessidade de Abraão sacrificar Isaque, porque ele passou pela prova. E aí, então, Deus deu um carneiro que apontava para Cristo, para ser sacrificado. Mas o fato é que a fé é conhecimento de Deus, ela é obediência a Deus e ela é confiança em Deus. Confiança de que a nossa redenção, a nossa salvação será completada através de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. E ele adquiriu o mérito para nós, nos representando na cruz. Ele, a justiça dele, foi colocada sobre nós, removendo a nossa culpa e nos justificando perante o Pai. De tal maneira, quando o Pai olha para nós ver o Filho, então nós podemos crer e saber que nada pode nos separar do amor de Cristo. E saber que o nosso tesouro está guardado até aquele dia. E que por mais aflições que venhamos a passar, perdas e angústias, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que nós não temeremos, como diz o Salmo 46. A pergunta é: a sua fé é assim? Você encontra na sua fé estes elementos essenciais? Ou a sua fé é um pensamento positivo? Ou a sua fé é um moralismo religioso? Ou a sua fé é um misticismo interno que, na verdade, tenta disfarçar a arrogância do seu coração? Se você, de fato, tem a fé verdadeira pela graça de Deus, porque assim como Pedro, nós podemos negar a Cristo, não como Judas, mas como Pedro, com imaturidade, com fraqueza, mas ele sempre vai nos fortalecer, nos levantar e nos pastorear para que continuemos a nossa caminhada até o fim.